Eu queria fazer só um repasse assim, do que já foi dito até agora, um resumo. É, como eu disse, foi uma profissão que demandou muitos anos, alguns séculos, né? Então, só para a gente relembrar que a profissão ela surgiu do desenvolvimento e evolução das práticas de saúde no decorrer dos períodos históricos, associados principalmente ao trabalho feminino, caracterizado pela prática de cuidar. As práticas de saúde elas eram mais instintivas, né? Ela não tinha conhecimento teórico. As práticas domiciliares de parto e atuação pouco clara de mulheres de classe social elevada. Nesse momento inicia a fase de empirismo, que era a enfermagem como prática leiga. As ações de saúde, em especial de enfermagem, sob ótica do sistema político-econômico da sociedade capitalista. E vem a Revolução Industrial, e com essa Revolução Industrial há o surgimento da enfermagem moderna, que ocorre também o avanço da medicina, que favorece a reorganização dos hospitais. E aí, nesse momento, entra Florence Nightingale, né? É nesse momento que a enfermagem passa a atuar. Aqui só para vocês verem, nessa linha do tempo, né? E aí, gente, aparece a grande Florence, né? Provavelmente vocês não devem ter ouvido falar dela, mas foi uma figura para nós, enfermeiros e técnicos, nós da saúde, uma mulher forte, de grande exemplo para nós. Ela quem iniciou esse trabalho que hoje a gente atua. Florence ela foi tida como uma enfermeira inglesa, né? Nasceu em 12 de maio de 1820, por isso é considerado, né, o dia do enfermeiro e o mês da enfermagem, maio, né? Ela morreu em 13 de agosto de 1910. Então, ela nasceu na Florença, na Itália, e por isso recebeu o nome da cidade que nasceu. Sua família era uma cidade, era uma família rica, bem relacionada, né? Sua mãe foi uma grande defensora da abolição da escravatura, então ela já vem ali nesse meio mais aberto, né? Onde as pessoas tinham uma mente mais aberta, um conhecimento além, né? E à frente do seu tempo. Seu pai possui inúmeras propriedades espalhadas por toda a Inglaterra e a família hospedava-se de tempos em tempos em cada uma delas, então ela era uma família bem rica e ela tinha tudo para se acomodar nessa vida e viver uma vida de conforto, uma vida de luxo, né? Mas não foi isso que ela escolheu para a vida dela. Ela tinha uma vocação muito grande, uma personalidade muito forte e ela não desistiu de seus sonhos, né? E aos 31 anos ela conseguiu autorização para fazer estágio na instituição de Castlereagh, em um local de elevada moralidade, né? Um local muito conhecido, né? Mas com pouca inovação técnica científica. Ainda naquela época as mulheres eram tidas como donas de casa, né, cuidadoras de lares. Você não podia ter um emprego maior, tudo era voltado para o lar, você tinha que criar seus filhos e dar alegria apenas ao seu marido. E poucas mulheres naquela época que procuravam, né, o estudo, que conseguiam estudar, que conseguiam sair de suas casas, de suas cidades para poderem se graduar em algo. Então ela realizou inúmeras viagens, né? A família muito rica, e isso lhe proporcionou conhecer essas práticas de enfermagem em diversos países, França, Alemanha, Áustria, Itália, incluindo o seu próprio país.
ela publicou estudos comparativos dos mesmos, fazendo despertar o desejo de fundar uma escola de enfermagem com novas bases. Então, onde ela chegava, ela via profissionais inabilitados, incapacitados para lidarem com a totalidade do ser humano. Eram pessoas muito... elas não tinham conhecimento científico do que elas faziam. Era apenas a prática, né? Uma prática muito pobre. Então, em 1844, ela vai a Roma estudar as atividades das Irmandades Católicas. Em 49, ela viaja ao Egito, decide servir a Deus, né? Nesse mesmo ano, ela visita o Hospital de Dublin, dirigido pelas Irmãs de Misericórdia, e é lá que ela conhece as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo, né, em Paris. E é aí que vem esse avanço tão grande. Na Guerra da Crimeia, em 1854, ela foi convidada pelo governo a trabalhar na guerra, né? A guerra entre a Inglaterra, França, Turquia, que declararam guerra à Rússia. Então, Florence, com mais 38 voluntárias, mulheres religiosas, leigas, vinham de diferentes hospitais, se oferecem a servir, a cuidar dessas pessoas feridas, dos doentes. E ela fez um papel tão incrível que ela reduziu a mortalidade de 40% para 2%. Então, o trabalho que ela fazia, que era muito rígido, muito bem feito, salvaram muitas vidas. E por isso que ela era conhecida a Dama da Lâmpada, por isso que a lâmpada representa, né, a enfermagem, porque ela andava pelo meio dos doentes com a sua lâmpada acesa, com sua vela acesa, e oferecendo os cuidados, né, ao longo de todo esse período, e por isso as pessoas a chamavam de Dama da Lâmpada. Ao retornar da guerra, ela recebe um prêmio do governo inglês, né, em reconhecimento a todo o trabalho que ela fez. E em 1859, ela parte para a escola de enfermagem no Hospital de St. Thomas. Como eu falei aqui, né, ela é conhecida como a Dama da Lâmpada, que é o símbolo da enfermagem. Todos os soldados a chamavam dessa forma. E em 1910, ela morreu, né, a morte de Florence. E só que antes disso, ela fez todo um trabalho dentro das escolas de enfermagem. Ela foi considerada uma figura muito importante por todo o trabalho que ela ofereceu. E é a partir dela que floresce o ensino e torna-se uma ocupação assalariada, né? E é a partir dela que construi-se a prática social específica e institucionalizada da enfermagem. Então, nesse momento, com as primeiras escolas de enfermagem, a enfermagem moderna, ela não é tida mais como atividade empírica, né? Ela começa a ser uma ocupação assalariada. E ela começa a atender a necessidade de mão de obra nos hospitais, constituindo-se como uma prática social institucionalizada específica. Gente, Florence, ela era muito, assim, rígida. E ela tinha uma figura forte, imponente. E ela era ela que começa a oferecer o treinamento para as enfermeiras. Só que as mulheres que desejavam seguir o mesmo ramo que ela, não era fácil não, porque as mulheres tinham que mostrar a mesma vontade, o mesmo desejo e conhecimento que ela tinha, né? Pelo cuidado, ela dava muito valor a isso. Então, o treinamento das enfermeiras era para se chegar no funcionamento dessas escolas.
as mulheres elas tinham que ter a filosofia de Florence, né? Então, o treinamento delas tinha que ser considerado tão importante quanto qualquer outra forma de ensino a ser mantida pelo dinheiro público. As escolas de treinamento deveriam ter uma estreita associação com os hospitais, mas manter a independência financeira e administrativa. As enfermeiras profissionais deveriam ser responsáveis pelo ensino no lugar das pessoas não envolvidas em enfermagem. Então, tirou-se aquelas pessoas sem conhecimento científico, teórico, e colocaram pessoas, né, especializadas na área. E as estudantes deveriam, durante o período de treinamento, ter residência, moradia à disposição, que lhe oferecesse ambiente confortável e agradável, mais próximo do hospital. Florence, ela exigia muito dessas mulheres, justamente porque ela queria que a saúde ela deixasse de ser algo indigno, algo qualquer, para se tornar uma profissão. E essas escolas, para conseguirem sobreviver e permanecer no mercado, elas tinham que ter a direção da escola por uma enfermeira. O ensino, ele passou-se a ser mais metódico em vez de apenas ocasional. E a seleção dos candidatos, ele tinha que ser do ponto de vista físico, moral, intelectual e aptidão profissional. Então, as pessoas que queriam trabalhar nesse meio, como eu falei, elas tinham que mostrar bastante empenho. A enfermagem no Brasil, ela iniciou-se desde o seu descobrimento, né? Então, desde o descobrimento do Brasil, com os portugueses chegando, as primeiras tentativas de colonização, e também com a abertura das Santas Casas, né? O intuito era específico, tratar possíveis doentes no processo de colonização, sendo essas primeiras instalações, né, localizadas no Rio, Vitória, Olinda e Ilhéus. Nessa época ainda as práticas de enfermagem eram domésticas, né, empíricas, instintivas, com fins lucrativos, né, normalmente prestados em sua maioria por pessoas do sexo masculino. Havia senhores que alugavam escravos, né, peritos em enfermagem, para servirem a doentes particulares. Então, já naquela época, né, no Brasil, os escravos, pessoas que vinham de fora, eram utilizados para estar fazendo esse trabalho. Algum tempo depois, as escolas de medicina muito decadentes, né, rudimentares do Brasil, elas foram instaladas, e o que dificultou muito o crescimento de enfermagem no tempo do Império. A primeira casa de misericórdia foi fundada na Vila de Santos em 1543. Teve a figura muito importante do Padre Anchieta, né, porque ele fazia o papel de atividade de médico, enfermeiro, porque ele atendia esses necessitados. E o tratamento normalmente era empregado à base de ervas medicinais. Normalmente era realizadas por pessoas treinadas pelos jesuítas. Também o Frei Fabiano Cristo, ele teve um destaque nesse momento, porque ele se dedicou à profissão por 40 anos no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. E nessa época a saúde ela era auxiliada pelos escravos. Em 1822, começa... ele é uma figura onde ele auxilia muito nesse momento, porque é aí que inicia a primeira sala de parto, né? Que foi feita na Casa de Expostos em 1822. Então começa a ter um cuidado especial com a criança, com a mulher. É nesse momento que se diminui a taxa de mortalidade, né, que antes era muito grande. E em 1832 organizou-se o ensino médico, né, e foi criada a primeira faculdade de medicina do Rio de Janeiro. Nesse momento, entre as escolas de parteiros, né, as parteiras começaram a ter
um conhecimento mais teórico do que elas só faziam na prática. E nessa faculdade foi formada a primeira parteira, que foi a Madame Durocher. E nesse momento surge, assim como Florence Nightingale foi para a enfermagem mundial, surgiu um nome de destaque aqui no Brasil Império, né? Que foi a grande mulher Ana Nery, um nome muito forte para nós da enfermagem, no que diz respeito à enfermagem brasileira. A organização da enfermagem no Brasil, ele começa no período colonial, né? Como eu falei, e foi durante esse período, né, até o final do século XIX, que houve esse desenvolvimento na saúde. Aparece então Ana Justina Ferreira, mais conhecida como Ana Nery. Ela nasceu em 13 de dezembro de 1814, em Cachoeira, na província da Bahia. Então, ela teve 2 filhos. Eles eram médicos militares, né, e oficial do exército. E por conta disso foi que ela começou, né, que ela iniciou o seu trabalho. Seus 2 filhos, eles foram chamados a servir a pátria. Então, Ana Nery não resiste à separação da família e se coloca à disposição da pátria. Em 15 de agosto, ela é chamada para os campos de batalha. Nesses campos, ela improvisa hospitais, não mede esforços para o atendimento dos feridos. E só retorna ao Brasil 5 anos depois. É nesse momento que ela recebe uma coroa de louros, né, por todo o seu trabalho. Nesse momento, ela ganha também sua imagem pintada por Vitor Meirelles, né, que foi colocado no edifício do Paço Municipal. E ela começa a receber uma pensão do governo imperial e ganhou inúmeras medalhas humanitárias e de campanha. Ana Nery faleceu no Rio de Janeiro em 20 de maio de 1880 e teve a escola de enfermagem fundada no Brasil com seu nome, né? Escola de Enfermagem Ana Nery. E assim como Florence, ela rompeu demais as barreiras, os paradigmas e preconceitos na época que faziam da mulher a prisioneira do lar. Então ela foi uma grande mulher de muito conhecimento e poder e deu a cara a bater aí para chegar à saúde onde que chegou até hoje, né? Onde a gente tá. Tudo foi graças a ela. E aí chega esse período no século XIX, onde o cenário brasileiro ele se encontra com um imenso território, né? O nosso território do Brasil é muito grande, só que o contingente populacional era pequeno e disperso, e a urbanização era progressiva, porém lenta em cidades de comércio mais intenso, como Rio e São Paulo. Nesse momento, gente, é que começa a ter uma exacerbada progressão de doenças infecto-contagiosas, progressão e propagação, principalmente trazidos por europeus e africanos. Então, nesse momento, é o momento onde a população brasileira começa a se infectar por pessoas que vieram de fora. E isso ameaça demais a expansão comercial. O governo ele começa a sofrer uma pressão absurda, né, externa, e nesse momento o governo ele se vê obrigado a assumir a saúde pública, porque a saúde ela começa a ser considerada um problema socioeconômico. E nesse período aqui vem também uma figura muito importante, né, da saúde, a partir desse momento com criações de serviço público. Vem Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz, ele entra como sanitarista, diretor-geral da saúde pública. Nesse momento ele tenta controlar a parte
sanitarista do Brasil, então ele começa a oferecer um rígido controle das vigilâncias e portos. Ele começa até a indicar, devido às epidemias da época, a quarentena. E por esse trabalho de diretor-geral da saúde pública, iniciar a reestruturação sanitária, a profilaxia de febre amarela. Até então, na época, as pessoas acreditavam que a febre amarela era passada por sangue e secreções. E ele já acreditava que era por um mosquito. Então ele começa a fazer inspetorias, isolamentos, desinfecção. Então ele era muito inteligente, era um médico da época com uma visão muito à frente do que aquela sociedade. E é nesse momento que a sociedade vive uma reforma sanitarista, em 1904, né? Existem surtos de varíolas, incidências de surto naquela época, tentativas de promoção obrigatória à vacinação em massa da população. Então, ele acha que é necessária essa obrigação da população. Então, ele começa, ele junta uma equipe, essa equipe entra nas casas das pessoas fazendo vacinação em massa, só que as pessoas se revoltam com isso, né? O que hoje é obrigatório pelo governo, as vacinas, naquela época foi o que ele tentou fazer. Só que foi um Deus nos acudas, né? E com essa tentativa de promoção obrigatória à vacina, inicia a revolta da vacina, onde deixaram muitos feridos e mortos, né, porque não aceitavam essa atitude dele de obrigatoriedade. As pessoas não queriam se ver na obrigação de volta da vacina por conta dessa obrigatoriedade. As pessoas não querem ter a obrigação de tomar vacina, elas acham que é uma invasão muito grande às suas particularidades, e isso gera muitos comentários e violência, né, por parte dessas pessoas. E, gente, nesse período é que vem a criação da Cruz Vermelha Brasileira, né, que é no fim de 1908, com o seu primeiro presidente sendo Oswaldo Cruz. Teve destaque na Primeira Guerra Mundial e durante a epidemia da gripe espanhola. Em 1920, teve a reforma de Carlos Chagas, né, com a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, com a reorganização dos serviços sanitários, maior atuação ao combate de doenças. Criou-se também nessa época atividades de saúde pública no Brasil para a formação de profissionais de enfermagem, para atender inicialmente os hospitais civis e militares e posteriormente as atividades de saúde pública. O governo criou a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras no Rio de Janeiro, né, junto ao Hospital Nacional do Ministério do Negócio do Interior, e durante anos normatizou e fez executar atividades de saúde pública no Brasil.